Então, para aquele que está em sofrimento, em dor, que está assistindo agora, que está meio desiludido, com depressão, aguardando um auxílio, você poderia dizer que o melhor auxílio para essa própria pessoa é, dentro das condições que ela tem, auxiliar os outros? Servir sempre. Servir sempre. Existem diversas oportunidades de servir. É quando a gente fala em servir, a gente relaciona servir com bolso, de dar coisas em dinheiros e coisas materiais. Não, não. Você tem diversas formas de servir, que você pode ser útil, né? Você sabe de alguém na tua vizinhança que está enfermo, que está acamado, que você pode auxiliar lá num banho? Você está servindo. Você sabe de alguém que está hospitalizado e que você pode ir lá fazer uma visita e fazer uma oração, e dar um abraço, ou levar uma palavra de consolo? Você está servindo. Você está na sua casa e você se recorda das inúmeras pessoas que estão desencarnando de forma violenta nas guerras, estão passando fome, e você ora por elas, está servindo. Então é você sair do seu eu e pensar no outro. Eu vou te pedir licença. Eu trabalhei um tempo junto com outros companheiros na orientação espiritual, que ainda hoje é às quartas-feiras. E eu fazia entrevista, né? Tinha um grupo de médiuns que ia para mensagem psicofônica, psicográfica, e eu fazia parte da entrevista. E eu costumava assim, a pessoa sentava na minha frente, eu fazia 2 perguntas para ela. Primeira, o que te trouxe à nossa casa? Essa era a primeira pergunta. E ela começava a relatar um monte de... nada dá certo para mim. Estou com um monte de problemas. Eu estou desempregado. Eu estou com meu filho assim. Eu estou com meu marido assado. Então ela começava a despejar uma série de problemas. Aí eu fazia a segunda pergunta para ela. Como está Deus na sua vida? Como está Deus? Aí ela falava assim, mas eu não tenho tempo de pensar em Deus. Diante das minhas problemáticas, das minhas dores e sofrimentos, eu não consigo me voltar para Deus. E aí eu dizia o seguinte, quando a gente se volta muito para a gente, por os nossos problemas, e esquece que do nosso lado tem muita gente sofrendo muito mais do que eu. A gente olha para a gente, esquece de olhar para o lado, né? E as pessoas acham que as soluções dos nossos problemas começam pelo material, por isso que esquece de Deus. E é o contrário. Nós precisamos primeiro nos equilibrar espiritualmente para poder enfrentar as adversidades do mundo e da vida. Então, se eu tiver... Não estou dizendo que eu não vou passar problema, eu passo por problemas, nós passamos por problemas, né? Mas uma vez que eu estou conectado com o Evangelho, com as orações, com o trabalho no bem, eu vou resolvendo meus problemas que eu nem percebo. Então, não queira primeiro resolver o problema do desemprego. Não queira primeiro resolver o problema da doença que você está. Busca Deus e o equilíbrio espiritual, que todos esses problemas você vai solucionar para você mesmo pensar, seja... Tem uma frase do Evangelho, né? Buscai o reino de Deus e as demais serão acrescentadas, né? E as né? demais serão acrescentadas. É um resumo disso, né? É isso. E as demais serão acrescentadas. Então, quando você... que nem você falou eu falei, olha, começa a fazer uma oração. Ora a Deus, pede forças. Quando você fala assim, meu Deus, me socorre, pronto, eu estou fazendo uma oração. Porque até mesmo o problema amoroso, o problema de trabalho, financeiro, às vezes a pessoa não se dá conta, mas às vezes o desequilíbrio dela tá visível, né? Tá visível. E aí aquele que poderia dar uma oportunidade no trabalho, ou aquele que poderia dar uma oportunidade em dividir a vida num relacionamento amoroso, se afasta porque vê ali essa enfermidade espiritual, né? Vê esse desequilíbrio, né? Então, quando você busca o equilíbrio primeiro, né? Lá recomenda-se, né? A segunda-feira, os passes, né? Ouvir o Evangelho, a leitura do Evangelho em casa. Determinados programas de televisão hoje são extremamente nocivos, né? Extremamente nocivos. Você liga a televisão, gente, é muito raro você ver um programa
que leve uma mensagem de otimismo, que leve uma mensagem de esperança. Então selecione os programas que você vai assistir, selecione o que você vê na internet, né? Seleciona, conecte-se com o Evangelho, conecta com Deus. A felicidade não é deste mundo, mas dá para ela começar aqui. Perfeito. Dá para ela começar aqui. Quando você mantém uma postura de equilíbrio, uma postura de paz, o que está do seu lado não te incomoda. E você se mantém firme, né? Pode até cair, mas você levanta novamente, né? Então, os recursos, que nem desse companheiro, ou dessa companheira que está nos ouvindo, que está desanimado, que está desencantado, que está passando por um problema depressivo, síndrome de pânicos, que hoje é uma constante, busca na leitura do Evangelho de Jesus, busca auxiliar um pouco que aqueles que precisam, o que você pode fazer em benefício do outro? O que você pode auxiliar, né? O que você pode dar como profissional algumas horas do seu trabalho gratuito, do seu trabalho como voluntário, dá de graça, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.